você assiste Coraline e o Mundo Secreto pela primeira vez, existe um personagem que parece tão confiável, tão seguro, tão do seu lado, que você nunca, em nenhum momento, questiona as intenções dele. Você passa o filme inteiro olhando para a outra mãe com desconfiança, sentindo aquele frio na barriga cada vez que ela aparece com aquele sorriso perfeito demais, aqueles olhos de botão brilhando no escuro. E enquanto você faz isso, enquanto você foca toda a sua atenção no monstro óbvio da história, existe uma criatura muito mais antiga, muito mais fria e muito mais calculista, caminhando por entre as sombras, observando tudo, controlando tudo sem que ninguém nunca perceba. E esse personagem tem 4 patas, olhos amarelos que brilham no nível do chão e um miado que soa quase como um riso contido. Eu sei que você já sabe quem eu tô falando. E eu sei que uma parte de você já está na defensiva agora mesmo, dizendo que não, que o gato foi o herói do filme, que ele ajudou a Coraline, que sem ele ela teria ficado presa no outro mundo para sempre. E eu entendo essa reação de verdade, porque é exatamente assim que um plano perfeito funciona, não é? Você nunca suspeita de quem aparentemente salvou o dia. Você nunca questiona o herói. Você nunca olha para o personagem que te deu a resposta certa no momento exato e pensa, espera, por que ele sabia disso? Por que ele estava lá? Por que ele só aparece quando é conveniente para ele, nunca quando é conveniente para mim? Então senta confortável, porque hoje, aqui no lado B do desenho, a gente vai abrir essa porta pequena e escura mais uma vez, não para visitar a outra mãe dessa vez, mas para iluminar a criatura que ficou parada do lado de fora, observando, esperando e garantindo que o ciclo nunca, jamais, fosse interrompido de verdade. A teoria que a gente vai dissecar hoje é uma das mais sinistras e mais bem construídas de toda a história das animações de stop motion. O gato preto de Coraline nunca foi seu amigo. Ele foi, desde o primeiro fotograma até o último, o verdadeiro arquiteto do horror que aquele filme conta. E vou te provar isso com o próprio filme, cena por cena, detalhe por detalhe, sem precisar inventar nada. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nisso tudo, preciso que você entenda o contexto completo do universo que Henry Selick e Neil Gaiman construíram, porque essa teoria não se sustenta sozinha. Ela se sustenta sobre uma fundação de detalhes que o filme planta em cada cena, em cada movimento de câmera, em cada diálogo aparentemente inocente, que quando você junta tudo, forma um padrão perturbador demais para ser coincidência. O Palácio Rosa, aquele prédio cor de salmão desgastado, onde a família Jones se muda no início do filme, não é simplesmente uma casa velha com charme peculiar. Ele é um lugar com uma história de desaparecimentos. A vovó Wibby, a avó do único amigo de Coraline, se recusa a alugar aquela casa para famílias com crianças. Pensa nisso por um segundo. Uma senhoria que tem um imóvel para alugar, que poderia estar ganhando dinheiro com aquilo, se recusa ativamente a colocar crianças dentro daquele prédio. Por quê? Porque a irmã dela sumiu lá décadas atrás. Porque ela sabe, no fundo, que aquele lugar tem algo de errado, que existe alguma força ali que come crianças. E o gato preto estava lá quando tudo isso aconteceu. Deixa isso marinar por um segundo. O gato não é um personagem novo na história do Palácio Rosa. Ele não chegou junto com os Jones. Ele estava lá antes. Muito antes. E ele vai continuar lá depois, quando os Jones forem embora, quando a próxima família se mudar, quando o ciclo recomeçar. O gato é uma constante, uma variável que nunca muda, uma peça do tabuleiro que nunca é removida. E por que isso é sinistro? Porque gatos comuns não vivem décadas. Gatos comuns não conhecem a história de todas as crianças que desapareceram de um lugar específico ao longo de gerações. Gatos comuns não conseguem atravessar portais entre dimensões por livre e espontânea vontade, aparecer e desaparecer como se as leis da física fossem apenas uma sugestão inconveniente. O gato preto não é um gato. Nunca foi. E o filme mostra isso sem nunca precisar dizer explicitamente. Agora, antes de a gente avançar para a parte que realmente vai mudar a forma como você assiste esse filme, preciso de um favor seu. Esse conteúdo chegou até você de algum jeito, seja pela recomendação do algoritmo, seja porque alguém te mandou o link, seja porque você é daquele tipo de pessoa que procura ativamente análises como essa. E se você está aqui, ainda assistindo, ainda curioso, então faz um favor enorme para mim e para o canal. Hype esse vídeo agora.
Deixa o seu like, escreve qualquer coisa nos comentários, seja lá qual teoria você já tinha sobre o gato ou sobre a outra mãe. Porque é assim que o algoritmo entende que esse tipo de conteúdo vale o tempo das pessoas e é assim que a gente continua podendo fazer análises cada vez mais fundas do lado B das animações que a gente ama. Se inscreve no lado B do desenho se ainda não fez isso, vai lá agora. E continua comigo, porque o melhor ainda está por vir. Voltando ao gato. Existe uma coisa que o filme deixa muito clara desde cedo. A outra mãe, a Beldan, essa entidade monstruosa que tece mundos de ilusão para capturar crianças, tem regras. Ela tem limitações. Ela precisa que a criança consinta em ficar. Ela precisa que a criança faça escolhas. Ela não pode simplesmente agarrar a Coraline e costurar botões nos olhos dela contra a vontade. Existe uma espécie de jogo, um ritual quase que precisa ser seguido. A Beldan seduz, oferece, tenta, manipula, mas dentro de uma estrutura, dentro de um conjunto de regras que ela mesma estabeleceu ou que foram impostas a ela por algo além dela. E quem conhece essas regras melhor do que a própria Beldan? O gato. Quando Coraline está no outro mundo pela primeira vez e encontra o gato lá, ela fica surpresa. E o gato, com aquela calma perturbadora que é característica dele, explica que pode ir e vir entre os mundos porque não tem nome. Que os nomes são o que a outra mãe usa para ter poder sobre as crianças, que sem nome ela não consegue segurar ele. Parece uma explicação inocente, né? Parece até um detalhe de world building, um daqueles detalhes de fantasia que existem só para fazer o universo parecer mais rico e coerente. Mas pensa na implicação real dessa informação por um segundo. Se a Beldan usa os nomes para ter poder e o gato não tem nome, significa que o gato desenvolveu ou descobriu, ou foi criado com uma proteção específica contra o poder da Beldan. E isso não é acidente, isso é estratégia. Uma entidade que vive nas bordas de um território controlado por um predador poderoso e que encontrou a maneira exata de ser imune ao método de caça desse predador, não é uma vítima que teve sorte. É um predador ainda mais sofisticado. É algo que estudou a Beldan, entendeu como ela funciona e se posicionou de uma maneira que a torna permanentemente intocável dentro do sistema dela. Pensa assim, imagina que você tem um vizinho que tem um cachorro bravo, treinado para atacar qualquer pessoa que entrar no quintal dele sem permissão. E existe um cara que vai e vem por esse quintal a qualquer hora do dia ou da noite, e o cachorro nunca late para ele, nunca ataca, nunca reage. Você vai achar que esse cara é amigo do cachorro? Ou você vai começar a se perguntar se esse cara não tem algo a ver com o treinamento do cachorro desde o início? Essa é a relação do gato com a Beldan. Não é amizade, não é tolerância. É uma relação de equilíbrio cuidadosamente mantida por uma das partes mais inteligentes da equação. E essa parte não é a aranha. Vamos falar agora sobre o comportamento específico do gato ao longo do filme, porque é aqui que a teoria começa a se tornar impossível de ignorar. Cena 1. Coraline encontra a porta pequena pela primeira vez. Ela está curiosa, entusiasmada, aquela energia de criança nova num lugar estranho que ainda está tentando encontrar algo interessante na mudança forçada de vida. A mãe abre a porta e tem uma parede de tijolos do outro lado. Nada. Fim. Mas durante a noite, Coraline acorda, segue um rato de brinquedo até a sala e a porta está aberta. O portal está lá. O outro mundo está chamando. E adivinha quem está parado logo atrás dela, observando, sem falar nada, sem avisar, sem dizer espera, não entra aí? O gato. Ele estava lá. Ele sabia. Ele conhecia o portal. Ele sabia o que estava do outro lado. E ele ficou quieto. Deixou ela entrar. Isso é importante demais para deixar passar. Se o gato fosse genuinamente um aliado de Coraline, se ele se importasse com o bem-estar dela da forma que o filme nos faz acreditar, essa primeira noite era o momento perfeito para intervir, para bloquear a passagem, para fazer o que gatos fazem quando querem chamar atenção, deitar na frente da porta, dar uma patada no tornozelo de Coraline, miar alto o suficiente para acordar alguém, qualquer coisa. Mas ele não fez nada. E não foi porque ele não sabia o que estava acontecendo. Foi porque era conveniente para ele que Coraline entrasse. Mas por quê? Por que o gato precisaria que Coraline fosse para o outro mundo? É aqui que a teoria fica realmente interessante e perturbadora.
A beldam é, na essência, uma criatura parasítica. Ela se alimenta da energia vital das crianças, do amor que elas sentem, da vitalidade que transborda delas. Ela tece mundos de ilusão, constrói versões perfeitas dos pais, cria paraísos sob medida para cada criança específica. Tudo para fazer a criança se apaixonar pelo outro mundo e escolher ficar. E quando a criança escolhe ficar e aceita os botões, a beldam lentamente drena essa energia, essa essência, até não sobrar nada. Até a criança virar um fantasma, uma sombra de si mesma presa entre as paredes do outro mundo, sem memória, sem substância, sem nada além de uma presença vaga e sofrendo. Isso é o que aconteceu com as 3 crianças cujas almas Coraline precisa resgatar durante o clímax do filme. Elas foram sugadas até virar casca. E a beldam precisa de energia para continuar existindo, para continuar tecendo, para continuar atraindo novas presas. É como aquela planta carnívora do seu jardim, você sabe? Ela não caça ativamente. Ela fica parada, perfumada, brilhante, esperando que alguém se aproxime por conta própria. Mas ela precisa continuar tendo nutrientes para sobreviver e continuar produzindo o aroma que atrai as presas. Agora imagina que existe uma criatura que se beneficia da existência da beldam, que não se alimenta das crianças diretamente, mas que se nutre do teatro todo, do jogo, do ciclo de caça, da dinâmica de predador e presa que o outro mundo proporciona. Uma criatura que precisa que a beldam continue viva e funcional, continue tecendo, continue caçando, para que o show continue acontecendo. Essa criatura precisaria garantir 2 coisas. Primeiro, que a beldam sempre tenha presas suficientes para se manter viva e em operação. Segundo, que a beldam nunca fique forte demais, nunca acumule poder suficiente para expandir além do outro mundo e se tornar uma ameaça genuína para algo além das crianças que passam por aquela porta específica. Em outras palavras, essa criatura precisaria ser um gerente de zoológico, precisaria manter o equilíbrio do ecossistema, alimentar a aranha sem deixar a aranha crescer a ponto de quebrar o pote. E o gato, ao longo do filme inteiro, faz exatamente isso. Pensa em cada momento-chave que o gato aparece e o que ele faz nesses momentos. Ele deixa Coraline entrar no outro mundo na primeira noite, garantindo que a beldam tenha acesso a uma nova presa potencial. Ele aparece no outro mundo de vez em quando para verificar o progresso da situação, como um supervisor checando se o processo está andando conforme o planejado. Ele começa a dar dicas para Coraline só quando a situação está chegando num ponto de desequilíbrio perigoso, quando parece que a beldam está prestes a capturar Coraline de forma definitiva e sem jogo. E aqui está o detalhe mais importante de tudo isso. As dicas que o gato dá são sempre suficientes para manter Coraline no jogo, nunca suficientes para resolver o problema imediatamente. Ele nunca diz tudo de uma vez. Ele nunca entrega a solução completa. Ele distribui as informações em doses calculadas, como um professor que faz o aluno trabalhar para encontrar a resposta em vez de simplesmente escrever no quadro. Por que um aliado genuíno faria isso? Se o gato realmente quisesse que Coraline sobrevivesse e escapasse o mais rápido possível, ele teria contado tudo na primeira vez que eles se encontraram no outro mundo. Teria dito: olha, essa criatura vai tentar te prender, vai costurar botões nos seus olhos, vai drenar sua alma. Não volte aqui. E se você já veio longe demais, aqui está exatamente o que você precisa fazer para escapar. Mas ele não fez isso. Em nenhum momento do filme ele faz isso. Em vez disso, ele diz coisas vagas, coisas que instigam sem resolver, coisas que mantêm Coraline curiosa, engajada, voltando ao outro mundo repetidamente antes de perceber o perigo real. E cada vez que ela volta, ela fica um pouco mais encantada com o lugar, um pouco mais apegada à outra mãe, um pouco mais próxima de cair na armadilha definitiva. O gato não estava protegendo Coraline. Ele estava fazendo o que todo caçador experiente faz quando quer o maior resultado possível da caça. Ele estava engordando a presa antes de decidir o que fazer com ela. Mas o que exatamente o gato ganha com tudo isso? Qual é o benefício real para ele? É aqui que preciso introduzir um conceito que vai mudar completamente como você lê o comportamento do gato. A ideia de que existem entidades que não se alimentam de energia vital ou de amor,
ou de vitalidade física, mas que se alimentam de conflito, de tensão, de caos controlado, de jogos onde o resultado está quase, mas nunca completamente decidido. Pensem como os gatos caçam na vida real, tá? Um gato não pula imediatamente na presa quando a encontra. Ele observa, ele se abaixa, ele espera. Ele deixa o rato correr um pouco, deixa o pássaro se mover, deixa a presa acreditar que tem uma chance, e então bate com a pata, e solta, e deixa fugir de novo, e pega de novo, numa dança que pode durar muito mais tempo do que o necessário para simplesmente matar. Os gatos não caçam por fome na maioria das vezes, eles caçam pelo prazer do jogo. O gato preto de Coraline está fazendo exatamente isso com o universo inteiro do Palácio Rosa. A Beldan é o rato no quintal do gato. Coraline é a ferramenta que ele usa para dar ao rato uma sacudida de vez em quando, para garantir que o rato continue tentando escapar, continue com energia suficiente para ser interessante. E as crianças que caíram na armadilha da Beldan ao longo dos anos? Elas são o preço que o rato cobra pelo entretenimento. O gato sabe o que acontece. O gato sempre soube e nunca interveio de verdade para parar. Agora vamos falar da cena que mais me assombra nessa análise toda. A cena do jogo dos olhos. Quando Coraline finalmente confronta a outra mãe e propõe o jogo de esconder-esconde para encontrar as almas das 3 crianças e os olhos dos seus pais, a Beldan aceita porque acredita que vai ganhar. Ela acredita que o outro mundo está tão completamente sob o seu controle que não tem como Coraline encontrar o que está escondido. Mas quem ajuda Coraline a encontrar os olhos das crianças fantasmas? O gato. Em cada momento crucial, quando Coraline está presa, quando ela não sabe para onde ir, o gato aparece. E mais do que isso, no clímax final, quando a outra mãe está prestes a recuperar a última alma e Coraline precisa de uma distração para conseguir escapar, é o gato que salta na face da Beldan, que arranca os seus olhos de agulha, que causa o caos necessário para a menina fugir. E todo mundo que assiste esse momento pensa, que herói, que coragem, que lealdade. Mas eu quero que você olhe para esse momento de um ângulo diferente. Olha para a Beldan depois que o gato ataca. Ela está ferida. Ela está fraca. Ela perdeu os olhos, perdeu a Coraline, perdeu as almas que precisava para se sustentar. Ela vai passar os próximos anos, talvez décadas, recuperando-se, tecendo novas armadilhas, esperando. E isso é exatamente o que o gato precisava que acontecesse. Se a Beldan tivesse capturado Coraline de forma definitiva naquele momento, adicionando mais uma alma ao seu arsenal, ela teria ficado mais poderosa, forte demais. E uma Beldan forte demais é imprevisível. Ela poderia tentar se expandir além do outro mundo. Poderia tentar usar esse poder extra para, quem sabe, finalmente ter algum controle sobre o gato. E o gato não pode permitir isso. Então, o gato intervém no momento exato. Não para salvar Coraline por amor ou lealdade, para enfraquecer a Beldan, para garantir que ela volte para a caixinha de sombras dela, faminta e frustrada, pronta para recomeçar o ciclo que o gato precisa para existir. O gato usou Coraline como arma, uma arma biológica, humana, emocional. Uma criança inteligente o suficiente para vencer o jogo, corajosa o suficiente para arriscar, apegada o suficiente aos seus pais de verdade para não desistir. Coraline foi o instrumento perfeito para o trabalho que o gato precisava fazer, e ele a encontrou, a guiou, a protegeu o suficiente para que ela sobrevivesse, e garantiu que ela fizesse exatamente o que ele precisava que ela fizesse. Tudo sem que ela jamais percebesse. E isso, meu amigo, é a definição de manipulação de nível mestre. Agora vamos falar da cena do Jardim Cinzento, porque é aqui que o gato se entrega sem perceber. Existe um momento no filme em que Coraline está no outro mundo e começa a perceber que o lugar está ficando diferente. Mais frio, mais vazio. As flores que eram brilhantes começam a murchar. O céu que era perfeito começa a ficar acinzentado. É como se o outro mundo fosse uma pintura que alguém está apagando da beira para o centro. E enquanto Coraline caminha por esse jardim que está desaparecendo, o gato caminha ao lado dela. Mas presta atenção no comportamento dele nessa cena específica. Ele não está assustado, ele não está ansioso, ele não está com aquela energia de um animal que sente perigo e quer fugir. Ele está passeando, tranquilo. Como se aquele jardim que está se dissolvendo fosse simplesmente o cenário usual de uma tarde qualquer.
porque para ele é exatamente isso. O gato já viu o outro mundo se esvaziar antes. Já viu a Beldam ficar sem energia depois de perder uma presa. Já viu o ciclo de criação e colapso do outro mundo acontecer repetidamente ao longo de gerações. Ele não está com medo porque ele sabe que isso vai passar, que a Beldam vai se recuperar, que o ciclo vai recomeçar. Esse é o comportamento de alguém que conhece o roteiro completo, não de alguém que está descobrindo os perigos junto com você. Agora eu quero trazer essa análise para algo um pouco mais próximo da nossa realidade cotidiana, porque esse é o tipo de reflexão que diferencia uma análise de superfície de uma análise real. O gato preto de Coraline é, em termos psicológicos, a representação de um tipo específico de manipulador que muita gente já encontrou na vida real. Não um vilão com cara de vilão, não um monstro óbvio como a outra mãe com seus botões e sua teia, mas aquele tipo de pessoa que aparece na hora certa, que sempre tem a informação que você precisa, que parece estar do seu lado, enquanto, na verdade, está usando você para um objetivo que ela nunca vai te contar. Esse arquétipo existe em todo lugar. Existe naquele colega que te ajuda a resolver um problema, enquanto usa a situação para se colocar em evidência diante do chefe. Existe naquele amigo que te dá o conselho perfeito em momentos de crise, mas que nunca está quando você não precisa de nada, só quando você está vulnerável. Existe naquela figura de confiança que distribui informações em doses calculadas, que mantém você dependente do acesso a ela. O psicólogo social Robert Cialdini tem um conceito que encaixa perfeitamente aqui: o princípio da reciprocidade. Nós somos programados para sentir uma obrigação enorme com quem nos ajuda. E manipuladores sofisticados usam exatamente isso. Eles te ajudam estrategicamente para criar uma dívida emocional que te impede de questionar os motivos deles. Coraline deve a vida ao gato. E isso é o suficiente para que ela nunca questione as escolhas que ele fez. Ela nunca pergunta por que ele não a avisou antes. Ela nunca nota que ele desaparece quando as coisas ficam mais perigosas e reaparece quando a situação beneficia especificamente os objetivos dele. Ela só sente gratidão. E gratidão não questiona, gratidão confia, gratidão não olha para trás. Vamos agora explorar uma camada que vai ainda mais fundo nessa teoria. Algo que envolve não só o gato, mas o próprio universo construído por Neil Gaiman no livro original. No livro, o gato é apresentado de forma ainda mais ambígua do que no filme. Gaiman, que é mestre em criar personagens que existem numa fronteira nebulosa entre ajudante e ameaça, constrói o gato como um ser que age sempre de acordo com a sua própria lógica, nunca completamente com a lógica de quem está do seu lado. Tem um momento específico que o filme adapta, mas que muita gente não repara no peso completo, quando o gato diz a Coraline que os gatos não precisam de nomes porque eles já sabem quem são. É uma frase que soa poética, mas pensa no que ela realmente significa num contexto de identidade e poder. A Beldam usa nomes para controlar. Ela precisa que a criança se identifique com o nome para poder usar esse apego como gancho emocional, como ponto de entrada para a manipulação. O nome é a porta, e o gato não tem porta. Mas existe outra interpretação para essa mesma frase que é muito mais sombria. Se os nomes são como as entidades do outro mundo, exercem influência e controle, e o gato não precisa de nome porque ele já sabe quem é. Então, o gato tem uma identidade tão solidificada, tão antiga, tão além do escopo de qualquer coisa que a Beldam poderia usar, que ele está essencialmente operando num nível acima da hierarquia de poder do outro mundo. Ele não está isento do poder da Beldam por acidente. Ele está isento porque é mais antigo, mais profundo, mais poderoso. A Beldam é nova nessa história, e o gato já estava aqui antes dela, e vai continuar aqui quando ela finalmente for reduzida a nada. Isso coloca o gato não como um personagem lateral, mas como o verdadeiro soberano do território onde a Beldam opera. A aranha está no pote. E o gato decide quando abre e quando fecha a tampa. Preciso também falar da questão dos olhos, porque é um tema recorrente em Coraline, que vai muito além do óbvio dos botões da outra mãe. Toda a iconografia do filme gira em torno de olhos. Os botões nos olhos das versões alternativas dos personagens. Os olhos de agulha da Beldam no clímax. A lupa que Coraline usa para procurar os olhos escondidos. Os olhos em Coraline representam percepção.
a capacidade de ver o que realmente está acontecendo, de enxergar além da ilusão que a beldam cria. Quando as crianças aceitam os botões, elas trocam seus olhos reais por esses objetos opacos que não enxergam. Trocam a percepção real pela aparência de olhos. E o gato tem olhos. Olhos reais, amarelos, penetrantes, que jamais foram substituídos por botões. Olhos que enxergam tudo nos dois mundos. O gato é o único personagem do filme que literalmente vê tudo, que nunca se deixou cegar pela ilusão da outra mãe. E ele usa essa vantagem não para proteger as vítimas, mas para garantir que o sistema continue funcionando do jeito que ele precisa. Os olhos do gato são a câmera de segurança do Palácio Rosa. Ele vê cada família que chega, cada criança que encontra a porta, e decide quando intervir e quando deixar o processo correr. Agora vamos ao contra-argumento que eu sei que você já formou na cabeça, porque qualquer análise boa precisa olhar para os dois lados. Se o gato é genuinamente mal intencionado, por que ele tem momentos que parecem autenticamente afetivos com Coraline? A resposta na minha leitura é que os manipuladores mais eficientes são aqueles que realmente se interessam pelas pessoas que manipulam. O gato provavelmente gosta de Coraline, da mesma forma que se gosta de um bom jogo. O interesse é real, mas o objetivo final nunca muda. Respeito não é lealdade. E respeito não impede que você use alguém quando precisar. Se o gato é bom, por que ele não avisou Coraline antes dela entrar pela primeira vez? Talvez não pudesse, por alguma regra do outro mundo. Mas o filme não estabelece essa regra em nenhum momento. Ele faz escolhas linguísticas crípticas. E escolhas são diferentes de limitações. Se o gato é bom, por que ele continua deixando Coraline voltar ao outro mundo repetidamente antes de começar a alertá-la? Talvez respeitasse a autonomia dela. Mas isso não faz sentido numa situação de perigo real. Se você vê um amigo se aproximando de um buraco no chão, você não fica esperando que ele perceba sozinho. Você grita. Você age. Respeitar a autonomia numa situação de ameaça existencial é racionalização, não justificativa. Cada contra-argumento que você tenta construir em defesa do gato esbarra na mesma parede. O padrão de comportamento dele ao longo do filme é muito consistente com um agente que tem objetivos próprios e muito inconsistente com um aliado genuíno. E agora, vamos chegar ao que eu acredito ser a prova mais definitiva de tudo isso: a cena final do filme. Coraline conseguiu. Ela resgatou as almas das crianças fantasmas. Ela resgatou os olhos dos seus pais. Ela trancou a outra mãe atrás da porta pequena. Ela jogou a chave no poço fundo. Ela está segura. Os pais dela estão de volta. E no jardim do Palácio Rosa tem uma festa, tem flores, tem alegria, tem aquela sensação gostosa de finalmente tudo estar bem que você sente quando o terceiro ato de um filme de animação chega na resolução perfeita. E então, naquele segundo antes dos créditos subirem, a câmera encontra o gato. Ele está parado perto da placa do Palácio Rosa. Ele olha para a câmera direto para você, com aqueles olhos amarelos que não piscam. E então, ele some. Simplesmente desaparece atrás de um poste de madeira, que não é largo o suficiente para esconder um gato real. Todo mundo que assiste esse momento sorri, pensa que é um adeus encantador. Um último aceno de um personagem carismático antes do fim do filme. Mas o que o gato está fazendo de verdade naquela cena? Ele está celebrando. Não a vitória de Coraline, a vitória dele. O plano funcionou. A beldam está fraca, trancada, faminta, recuperando energia na escuridão do outro mundo. Ela vai passar os próximos anos reconstruindo o cenário, tecendo novas armadilhas, esperando a próxima família ingênua se mudar para o Palácio Rosa. E quando isso acontecer, o gato vai estar lá. Ele sempre está. Ele sempre esteve. Observando, esperando, garantindo que o espetáculo continue. A festa no jardim que vemos não é o fim da história do Palácio Rosa, é o intervalo. E o gato sabe disso. Você pode ver isso no jeito que ele desaparece, não com pressa, não com alívio, mas com a calma satisfeita de quem está caminhando para lugar nenhum em específico, porque já sabe exatamente como esse episódio vai terminar e está perfeitamente confortável com isso. Ele não foi embora. Ele foi se posicionar para o próximo round. Preciso destacar um elemento final que amarra tudo de forma poderosa: o simbolismo do gato preto nas mitologias do mundo.
Em várias culturas, o gato preto é uma das imagens mais antigas de entidades que existem entre mundos. Na tradição europeia medieval, gatos pretos eram associados às bruxas, não como animais de estimação, mas como familiares, espíritos que auxiliavam em troca de algo. Na mitologia egípcia, os gatos eram criaturas sagradas, mas enigmáticas, reverenciadas porque ninguém nunca conseguia dominar completamente um gato, pois eles servem apenas aos seus próprios propósitos. Henry Selick sabia exatamente o que estava fazendo ao colorir o gato de preto, ao fazê-lo atravessar mundos livremente, ao garantir que ele sempre tivesse essa aura de algo que existe parcialmente fora das regras normais do universo. Ele estava evocando a mitologia toda de criaturas que vivem nas bordas, que observam o jogo sem nunca estar completamente dentro dele, que têm propósitos que transcendem o que qualquer personagem ao redor delas consegue perceber. E na última cena do filme, quando o gato some atrás do poste de madeira, ele não está indo embora. Ele está voltando para as bordas, para o ponto de observação de onde vai assistir o Palácio Rosa por mais uma temporada, esperando pela próxima família, pela próxima criança, pelo próximo ciclo de um jogo que ele inventou há muito mais tempo do que qualquer um consegue imaginar. Esse é o privilégio dos manipuladores mais sofisticados. Eles não precisam que você saiba, precisam apenas que o resultado aconteça do jeito que eles planejaram. E quando acontece, eles somem na noite com aquele ar de quem cumpriu mais um dia de trabalho, prontos para o próximo jogo, com o próximo tabuleiro, com a próxima peça ingênua que vai achar que foi o herói da própria história. Pensar no gato preto como o verdadeiro regente do Palácio Rosa é uma das teorias mais perturbadoras do universo das animações, exatamente porque ela não precisa mudar uma única cena do filme para funcionar. Cada detalhe já estava lá. Você só precisava saber onde olhar. E agora você sabe. O gato preto é apenas um espírito livre e sarcástico, ou ele manipulou a Coraline e a Beldam o tempo todo, como um mestre de marionetes que nunca precisou aparecer nos créditos? Deixa essa resposta nos comentários agora e aproveita para hypar o vídeo rapidinho antes de sair. O like faz toda a diferença para esse conteúdo chegar em mais gente. Esse foi o lado B do desenho de hoje. Até o próximo vídeo.